a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos, Geração CAAD. Estamos iniciando mais uma live aqui na nossa página. Espero que vocês aproveitem esse nosso momento, vai ser bênção. Hoje nós temos um tema muito bacana, mas antes de contar e antes de orar, eu quero agradecer aos nossos líderes, ao Pedro, ao Diego, ao Chagas. Vocês são uma bênção. Obrigado por ter apoiado. Obrigado por estar sempre conosco, nos motivando. E também quero agradecer ao nosso pastor presidente, Alcides Fávaro. Ele tem sido o nosso alicerce para que esse projeto venha crescer e se expandir. Antes de orar, eu já vou contar o tema para vocês. Depois vamos abordando aqui um pouquinho. O nosso tema de hoje, como provavelmente vocês já viram aí nos cartazes que nós postamos, se você não viu, volta, vê lá, curte. Se você tá aqui também, já curte e comenta, manda uma paz do Senhor, uma mãozinha assim pro alto, que hoje vai ser bênção. E o nosso tema é sobre avivamento. Já que um tema é muito abençoado e cheio de coisas para nós discutirmos, estarei orando e logo após vou apresentar quem está aqui comigo hoje. Oremos. Senhor meu Deus, muitíssimo obrigado por o Senhor ter dado fôlego de vida e o Senhor ter nos permitido de estarmos aqui nessa noite. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, fazendo com que quem está ouvindo consiga abrir a sua mente, o seu coração para receber essa palavra e alcançar cada vez mais a tua presença, Senhor. Nós te agradecemos por termos líderes e apoiadores tão presentes em cada projeto nosso e pedimos para que o Senhor continue abençoando a CAAD, abençoando os líderes, pais, os adolescentes e cuidando de cada um de nós. Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. E é isso aí, hoje eu estou aqui como apresentadora, mas eu tenho um convidado muito especial. A gente já estava batendo um papo aqui, se deixasse a gente nem iniciava a live, que é um assunto muito bacana. Mas e aí, César, fala um pouquinho sobre você, se apresente para o pessoal, o que você acha sobre esse nosso tema, qual a sua expectativa para hoje? Me conta aí. Amém. A paz do Senhor a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, né, e todo o apoio da liderança, do nosso pastor e presidente, e também pelo convite, irmã Esther, que esse CAD Taon está sendo um trabalho fenomenal, né, graças a Deus, e que Deus continue usando tanto você quanto o Lucas, que não pôde estar hoje, para que continue assim, nessa pegada, né, nesse foco, nessa energia de doar e de investir tempo com Deus, né, porque eu penso que esse tempo que vocês separam é um tempo que glorifica o nome de Deus. Bom, meu nome é César, né, eu sou filho de pastor, filho do pastor de Deilson e da irmã Cláudia da Hora, né, os famosos da Horas aí, né, para quem é próximo entende. E hoje nós estamos congregando ali na nossa igreja mãe, a igreja sede, e estamos ajudando o Pedro, o Tiago, o irmão Diego na CAD com a pasta ali de capacitação de líderes, que é algo novo, né, que surgiu esse ano, que Deus colocou no coração dos líderes e com a aprovação do pastor Alcides, né? E estamos desenvolvendo, aprendendo bastante e crescendo, né? Crescendo na graça, no conhecimento, tudo para a glória de Deus. E o tema, ele é muito empolgante, como você disse no começo dessa live, antes de entrarmos aqui ao vivo, a gente estava batendo um papo, e é um tema que eu creio que mexe com todos os cristãos, né? Principalmente aqueles que dedicam um pouco do seu tempo para a leitura bíblica e veem as promessas de Deus, aquilo que Deus fez e até aquilo que Deus fez em tempos próximos, né? Não com registros bíblicos mais próximos, por exemplo, talvez com um parente ou com algum conhecido. É algo que mexe com a nossa expectativa, é algo que mexe com a nossa mente, né? No sentido de pensarmos nisso, de buscarmos essas promessas que Deus nos prometeu e vivermos isso, né? Eu creio que o ponto central sobre esse tema, que é o avivamento, é a expectativa de vivermos isso enquanto estivermos aqui nessa terra, né? Então, eu penso mais ou menos sobre o avivamento
tenho expectativas nesse sentido. Muito bom. O avivamento, ele é algo assim que desperta de forma muito grande nos nossos corações. Mas enquanto você estava falando, me surgiu a dúvida. Quando que foi que você teve, assim, essa curiosidade de falar, nossa... Porque assim, como você falou, você é Uhum. filho de pastor, você cresceu na igreja, você tem Sim. muitas experiências em relação à igreja. Mas quando que você olhou e pensou, nossa, o que é isso? Por que eu preciso saber disso? Com quantos anos, mais ou menos? É uma pergunta interessante. É, assim, eu acredito que esse interesse ele partiu há muitos anos, mas sem que eu tivesse ciência, né, com o senso ou um interesse muito focado sobre isso. Porque a partir dos meus 16, 17 anos, Uhum. até então eu era músico na igreja, né? Sim. E depois desse tempo eu comecei a me dedicar bastante na palavra. Posso dizer que teve sim influência por viver bastante ali o dia a dia com meu pai. Você sabe bem, porque você também é filha de pastor, né, do pastor Sim. James. E acaba que as conversas, né, elas são sempre voltadas a isso, né? Os amigos, né, amigos do meu pai que acabaram sendo meus amigos também, né, são pastores. Então Sim. acabou que assim, os bate-papos, as conversas, as dúvidas, elas foram voltando para sempre no sentido bíblico, né, do estudo Uhum. bíblico. E com uns 18, 19 anos, eu comecei a ter algumas oportunidades na igreja, de Uhum. dar algumas pequenas saudações, né, e até mesmo para estar desenvolvendo, ainda como ainda estou hoje, né, mas Sim. naquele tempo mais ainda. E desde então, tem uns 3 ou 4 anos que, estudando a Bíblia e ouvindo palavras e no dia a dia da igreja, conversando com outros pastores, eu comecei a voltar a minha atenção para esse tema, né? Um avivamento. Eu comecei, então, a ler algumas histórias extra-bíblicas, né? Por exemplo, o avivamento do País de Gales, com o Evan Roberts, o avivamento na Uhum. Inglaterra, com John Wesley, Sim. na Irlanda, se não me engano. Então, aí eu comecei com Billy Graham nos Estados Unidos, né? Então, eu comecei a ver que isso, assim, ele é bíblico, né? Acontece na Bíblia, a gente vê esses registros, mas irmãos que viveram alguns anos antes de nós, eles viveram isso, né? Então, começou a me despertar o interesse. E Sim. eu tive bastante uma sede maior nesse sentido, de orar por isso e de ler ainda mais sobre isso quando eu fui numa conferência que o tema era sobre avivamento, né? Até nessa Sim. igreja que eu acabei indo, todo ano eles fazem. Então eu fui no primeiro, Aham. participei dos 3 que teve, eu fui no primeiro, e foi algo maravilhoso porque foram 4 dias de uma conferência voltado apenas sobre avivamento. Bacana. E desses 4 dias, né, alguns dias me marcaram muito, principalmente porque as mensagens, como eu disse, eram voltadas a isso, mas o que me chamou muita atenção foi a sede de pessoas que não eram somente da minha igreja, né, eram de outras instituições também, que elas estavam preocupadas com esse tema. E teve um Sim. dos dias que o pastor ele ministrou, e depois da ministração a igreja foi tomada pelo Espírito Santo de Deus, né, pelo Espírito Santo, e nós começamos a igreja inteira a chorar, né? A chorar Nossa. e a se alegrar na presença de Deus, e era um culto após o outro, né? Com alguns Aham. intervalos. Eu lembro Sim. que esse culto tinha um intervalo um pouco maior, de aproximadamente uns 45 minutos, Uhum. e a visitação de Deus foi tão marcante e tão espetacular, que eu lembro que ninguém da igreja quis sair para tomar um café ou para descansar das palestras. A igreja inteira ficou de joelho Sim. chorando. Então, me marcou muito esse momento. Então, eu fiquei pensando, eu falei, se Deus fez isso nesse local, imagina se ele fizesse isso na nossa nação, né? Se ele acontecesse isso no nosso bairro, ou na nossa igreja, ou na nossa cidade, como que isso Sim. não marcaria a vida de outras pessoas, como não fortaleceria a vida de outros Sim. irmãos, ou como o alcance da palavra
o alcance que ela teria, né, para pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Então, foi onde eu comecei a me dedicar muito nesse sentido. E paro assim, não digo que diariamente, mas hora ou outra eu volto e fico pensando, né? Será que eu posso ver isso ainda nessa geração? Será que eu vou viver isso? E quando eu penso nisso, muito me alegra pensar sobre isso, ver, por exemplo, crianças pregando a palavra de Deus, ver adolescentes ministrando a palavra de Deus com ousadia e com poder, né? Então, Sim. foi a partir disso que eu comecei a me voltar um pouco mais para esse tema. Nossa, muito bom para você ver que as experiências da nossa vida, da nossa trajetória fazem com que a gente repense alguns assuntos, né? Sim. Como você falou, você já tinha lido algumas coisas sobre, já tinha dado ali uma estudada, mas foi um determinado momento que te fez ter aquele estalo. Sim. Enquanto você estava falando, me veio aquilo que a gente até comentou um pouquinho antes de entrar aqui em live, que a palavra avivamento em si, esse termo, ele foi um pouco familiarizado de um tempo pra cá. Sim. Principalmente a gente que cresceu na igreja, a gente sabe que antes eles tinham muito a visão do pentecostalismo, de o Espírito Santo e falar em línguas e muito essa questão. Como que você diferencia ambos? Como que seria o agir só do Espírito nessa questão do movimento e o avivamento, a diferença, assim, resumidamente? Por favor. É interessante esse tema, esse ponto sobre o avivamento, que por alguns anos, né, algumas pessoas às vezes confundem avivamento com uma experiência espiritual, né? E é claro que a experiência espiritual, por exemplo, o batismo, ele também pode ser um sinal de um avivamento, né? Isso é muito claro que, por exemplo, uma pessoa... E é importante pontuar que o avivamento, ele pode ocorrer de uma forma, de um alcance, por exemplo, de uma nação ou de uma cidade, mas um avivamento, ele deve ser buscado e pode ser buscado, e ele pode ser realizado em uma pessoa, né? Deus pode despertar uma pessoa e ela ser avivada. Então, e isso não se limita somente à experiência espiritual. E eu penso que de uns anos para cá isso mudou, graças aos ensinos que a gente vem tendo, né? Os pastores vêm ensinando com um enfoque bastante nisso, que é o pós, né? Ok, eu fui batizado com o Espírito Santo, ou eu tive uma experiência espiritual, ou Deus me despertou a minha vocação. Mas e o pós? Né? O que muda na minha vida depois? E isso é interessante porque é o fruto, ou é o resultado, ou é o sinal de um avivamento ou de uma pessoa avivada, né? Por exemplo, temos a experiência espiritual, né? Que é um avivamento, é a manifestação da presença de Deus. Então, ok, eu estive na presença de Deus, Deus se manifestou na minha vida, e o que muda? Eu como pessoa, César, o que mudou na minha vida a partir dessa experiência? Porque é importante pontuar que nós estamos falando de uma presença manifesta de Deus. Não estamos falando de uma presença manifesta de um ser humano, ou de um amigo, ou de um parente, não. Estamos falando da presença manifesta daquele que criou os céus e a terra, e que a história está no controle dele. Então, mais ou menos só para entender o tamanho do poder de Deus, né? E a gente está na presença dele. E se esse poder foi derramado em mim, o que mudou? Né? Então, como pessoa, o que alterou? As pessoas que estão ao redor, o que elas estão vendo? Quais sinais? Eu tenho sido uma pessoa melhor? Então, eu penso que um avivamento, a consequência dele, além da experiência espiritual, é como você vai responder no seu dia a dia, né? No seu trabalho. Você tem trabalhado com mais felicidade? Você tem se esforçado mais no seu trabalho? As suas amizades, elas estão sendo influenciadas a partir dessa sua experiência, da experiência que você teve com Deus? Os seus amigos têm visto a presença de Deus na sua vida? As suas palavras, o seu falar, o seu andar, ele modificou? Né? Então, eu acredito que essa palavra, nos últimos dias, ela ficou mais familiar, principalmente no nosso meio, justamente por conta disso. Porque
justamente pelos ensinos e até pelos cursos de doutrina, os pastores eles têm reforçado a importância de sermos uma pessoa melhor, né? Nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus, como temos respondido ou como temos agido no meio da sociedade, né? Quais são os frutos que temos dado no meio dessa sociedade? Sim, algo que você falou, assim, que pra mim é bem marcante, é a questão de que o avivamento, ele não é só um movimento. Sim, Não é só a manifestação do Espírito Santo em função desse movimento ali durante o culto, mas ele é algo que traz consequências, né? com Isso é certeza. muito interessante. Mas você acredita que a geração de hoje, ela tem como alcançar esse avivamento? E como ela deve fazer para buscá-lo? Até porque a gente sabe que hoje a gente vê muitos adolescentes, muitos jovens, que eles têm muitos outros focos. Como, Uhum. por exemplo, uma faculdade, eu vou arrumar um emprego, eu vou morar sozinho, eu vou para outro país, Fazer e faz intercâmbio. aquela lista de início de É, ano, sabe? E acaba que fica deixando as coisas de Deus para depois e procrastina sempre com Deus. Então, por conta desse resultado, principalmente essa questão toda da pandemia, eu acredito que todos nós, no geral, não só os adolescentes, estamos repensando quem que nós somos. Tanto que eu não sei se você tem TikTok, eu criei o meu há pouco tempo, apesar de ser nova dessa geração, criei o meu há pouco tempo. eu Mas eu já criei o meu, discuto. mas eu não sei usar muito bem ainda não. Não, não fala que eu ainda apanho. Mas tem uma trend que eles criaram lá que é uma questão de se tornar alguém melhor. E aí tem toda Uhum. uma didática de, eu vou acordar mais cedo, vou fazer exercício físico. Mas as pessoas, elas sempre estão, principalmente os adolescentes, sempre estão focados nessas coisas. Então, se é possível que a nossa geração de adolescentes jovens alcance o avivamento, como eles devem buscá-lo? Bacana. É bom, antes de avançar nessa resposta, é Uhum, importante dizer que a pergunta é possível termos ou vivermos um avivamento na nossa geração? É importantíssimo pontuar que o avivamento ele não está sobre o calendário humano. Por exemplo, uhum, eu não posso fazer um culto, por exemplo, e prometer um avivamento. Porque um avivamento, ele está sob os cuidados de Deus, está no calendário de Deus. E eu não sei qual é esse calendário. Então, é sim, importante dizer isso, porque em alguns lugares, né, a gente vê, às vezes, até um banner, né, culto de avivamento. Vem aqui que vamos ter um avivamento essa noite, né? uhum, E pode ser uma promessa, uma vã promessa, porque um homem ele não consegue colocar no calendário de Deus onde ele vai avivar um povo ou uma nação. Isso está sob os cuidados de Deus. Porém, Deus ele nos permite buscar essa promessa. Até separei alguns textos aqui, eu nem sabia se eu usar, não sei se eu vou usar todos, né? Mas eu separei sim, um texto que é bem interessante, que é quando Deus faz uma aliança com Salomão, lá em 2 Crônicas, uhum, a partir do 13, Deus vai dizer assim para Salomão: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então, Deus ele está colocando uma condição, né? Se o meu povo sim, se humilhar, se ele orar, se ele me buscar, e aqui eu até complemento, buscar de todo o coração e se converter dos seus maus caminhos, aí ele põe a consequência disso. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Então, é algo que eu posso buscar. E é possível na nossa geração? Claro que sim. É possível na nossa geração termos um avivamento. Como você mesmo disse no início, nos últimos anos, ou nas últimas décadas, talvez tenha sido um tema que tem sido bastante pregado, conversado, estudado, e eu vejo que é possível, porque um avivamento, ele sempre, antes do avivamento, sempre tem um tempo muito difícil, um tempo de apostasia, por exemplo, em que o ser humano, ou os filhos de Deus,
acabam ficando sem saída, né, pela situação. O povo ele vai se perdendo, então Deus ele desperta uma pessoa que olha e fala assim, é só Deus que pode cuidar dessa situação. Então o povo se volta para Deus. Então é possível? Eu acredito que seja possível. Eu acredito que pode ocorrer ainda nos nossos dias, porque eu vejo, ainda que a situação da igreja brasileira, né, a gente vê um escândalo aqui, um escândalo ali, mas se você for se aprofundar em muitos lugares, a gente vai ver adolescentes buscando a Deus. Adolescentes que estão orando a Deus, que estão lendo a palavra de Deus, que têm sede da palavra de Deus, que querem experiências com Deus, né? Porém, para isso, essa busca ela deve ser com prioridade, como você disse. Às vezes a gente tem uma lista lá, né? É do Trend, né, que você comentou. É uma lista de busca. Então eu coloco aqui o meu trabalho, né? Ou a minha profissão, vamos falar do adolescente. A minha faculdade, aí depois da faculdade tem a minha profissão. Quando eu entro na minha profissão, eu quero estabilidade financeira. Com estabilidade financeira, eu quero um casamento, que hoje tá assim, né? Às vezes a gente quer casar só quando tiver tudo bem financeiramente. Aí na cidade, porque aqui todo mundo casa antes de... Então, aqui na cidade tá assim. Então, estabilidade financeira, aí casa, depois casa tem os filhos. Aí tem os filhos, você se dedica à criação dos seus filhos e aí a gente vai gastando tempo. Até o pastor Alcides, domingo, ele pregando sobre fé, ele comentou isso, né? Que às vezes a gente vai dando desculpa para Deus e ele vai sendo o último da nossa lista. Exatamente. Só que o risco de colocar Deus por último é que às vezes esse tempo acaba, né? Exatamente. E se eu não tenho Deus como minha prioridade, como que eu quero uma resposta da parte de Deus, né? Deus ele não precisa da minha oração, ele não precisa da minha mão para agir, ele não precisa da minha intelectualidade para criar uma estratégia. Deus ele é Deus. O que ele faz é pela sua graça permitir que nós desfrutemos daquilo que ele faz, né? Então, por exemplo, na sua cidade aí, é a graça de Deus que permite que você pregue, por exemplo. Ele não precisa de você pregando, ou de eu pregando, ou eu agindo por aqui, ou ajudando na casa. Deus não precisa de mim, né? Sim. Mas pela graça de Deus, ele me usa. E eu penso que essa prioridade, na minha vida, eu devo colocar Deus como prioridade como forma de gratidão, como forma de oferta a Deus. Porque se eu entendo que Deus não precisa de mim, que eu não mereço trabalhar para Ele, né? Porque por mais que as minhas obras, na minha concepção, sejam boas, comparando perante Deus é como nada, né? Exato. Então é como se fosse um pai e tenha uma criança. Às vezes a criança faz um desenho lá, um rabisco, e o pai fica alegre. Então eu penso nisso, né? Deus ele olha para nós e pela sua graça ele nos usa, sendo que ele não precisa. Isso é o curioso. E às vezes a gente coloca essa prioridade, nós colocamos Deus como última prioridade, como quando devemos colocar ele como primeiro em nossa vida, em tudo, a presença de Deus. E a partir desse ponto, se de fato se eu colocar Deus como minha prioridade, aí sim, eu acredito que é possível, sim, na nossa geração, ver um avivamento que mude a nossa nação, né? Mude a nossa forma política, a nossa forma econômica, a nossa forma de agir com as pessoas no trânsito, por exemplo, né? Enfim, e Deus, eu acredito sim que isso pode ocorrer se buscarmos a Deus verdadeiramente, né? E com o coração totalmente quebrantado e voltado a Ele. Sim, nossa, muito bom. Desculpa se eu alonguei na resposta. Não, fica tranquilo. Esse tema ele me provoca assim, no bom sentido e aguça, né? Bastante, a gente vai conversando aqui. Muito bom. Você citou um exemplo diretamente de coisas que podem dificultar e que fazem parte de uma certa problemática quando nós tratamos de avivamento, que é a questão das pessoas datarem o avivamento. Até mesmo o texto que você leu, muitas pessoas usam aí em congressos e acreditam que, nossa, é porque é o congresso de jovens, é o congresso de adolescentes e o avivamento vai descer e vai. E acaba que quando não acontece, muitas pessoas acabam se distanciando. Aqui mesmo na nossa cidade, é uma cidade muito pequenininha, e nós vimos muito esse tipo de situação acontecer. Sim. E é bem triste até de citar.
Mas não é surpresa, até porque a Bíblia mesmo nos fala muito sobre isso, né? E É. outro ponto que você citou indiretamente é a questão do nós, humanos, homens, mulheres, nos tornarmos o centro do universo e não ter Deus como a prioridade. Tanto que Sim. eu estou lendo um livro ultimamente que fala sobre. O título dele é Você é o Centro do Coração de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coach. Eu acho que eu sei quem é o autor, mas. Exatamente, esse livro. E é muito interessante a gente destacar esses dois pontos, que é a questão de datar o avivamento, que isso não condiz a nós, mas condiz a Deus, e ser o centro do coração de Deus, sendo que essa é uma mentira. Tem alguma outra problemática que você vê assim que acontece no nosso meio? Nessa questão de avivamento e Deus nos usar, que você vê que assim é meio presente, acha interessante destacar, ou você quer enfatizar mais esses dois pontos? Esses dois pontos, penso eu que são, assim, são os destaques para uma, como que eu posso dizer, para um impedimento de chuvas espirituais. Mas uma outra problemática é também buscar a Deus sem conhecimento de quem é Deus, ou o que ele faz, ou o que ele fez. E isso só é voltado na leitura bíblica. Deus vai dizer lá no livro de Oséias, que ele diz assim, denunciando o povo, né? Ele fala, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento pode nos levar a erros, né? Porque a gente fica hoje, às vezes a gente fica muito no mundo do subjetivo, né? Por exemplo, como que eu devo cultuar a Deus? Qual é o culto que Deus se agrada de mim? O que ele espera de mim? Né? Às vezes Deus ele pode te responder em um sonho ou falar com você, mas pontos centrais como estes estão descritos na palavra de Deus. Sim. Né? Se nós buscarmos um conhecimento bíblico, uma leitura bíblica, cultos de doutrina, por exemplo, né, são pouco frequentados hoje. Eu, particularmente, é um dos cultos que eu mais gosto, né, porque tem uma profundidade, você tem tempo. Em alguns lugares você consegue até perguntar para o pastor, ele está pregando, Sim. e você consegue perguntar, quando num culto público não é possível pela liturgia de um culto público, né? Sim. Então, a falta de conhecimento, eu acredito que seja uma causa de um impedimento, né, de um avivamento, ou de um avanço espiritual, de uma maturidade espiritual maior em Deus, né? Com certeza. É muito interessante isso, porque, por exemplo, eu vejo grande diferença entre a galera aí de São Paulo e a galera aqui. A gente mora em uma cidade que tem 13 a 15 mil habitantes. Todo mundo conhece todo mundo, então se eu saio na rua aqui, eu conheço todo mundo da minha rua. E assim, qualquer rua que você andar, você sempre tem uma certa denominação. Ah, você é filho de quem? Seu pai é filho de quem? Então todo mundo se conhece. E às vezes a gente acaba percebendo que eles têm chances de ter o conhecimento, né? Ali por conta de um culto, por conta de um estudo. Mas é um povo que ainda está enraizado em vou deixar um pouquinho mais pra frente. Quem sabe eu faço isso depois. Eu não vou hoje não, eu tô com dor de cabeça aqui. Vou no próximo. Mas eu me identifico muito com você na questão de que você falou sobre o culto de doutrina. Também é um dos meus favoritos. Culto de doutrina e de oração é os que eu mais gosto de ir. E realmente as pessoas, principalmente quando estão engajadas ali com algum departamento, como você, por exemplo, sempre estava engajado ali na música, mas viu a necessidade de ir pro lado da palavra. E às vezes a gente vê que tem jovens adolescentes que estão engajados na música, mas não sentem essa necessidade. A gente já falou sobre que a gente acredita que realmente nessa geração tem como a gente obter o avivamento e como que a gente deve buscá-lo. Mas sabemos que temos algumas dificuldades.
Como você falou que tá dando aí o estudo para os líderes e tudo, eu quero que você dê uma dica para os nossos líderes que estão assistindo. Qual é a sua dica para que eles consigam instigar os seus jovens, os seus adolescentes a buscarem realmente o avivamento? Um estudo, uma dinâmica? Conta aí. Essa resposta é difícil, viu? Mas eu acredito que o líder foi Deus que te escolheu para ser líder de adolescentes, né? Deus ele confirmou no coração do seu pastor e te escolheu. E se Deus te escolheu, nós como líderes temos que responder com fidelidade ao chamado que Deus nos chamou, né? Para o qual Deus nos chamou, ou a vocação que Ele nos deu, né? E respondemos, como eu disse, com fidelidade. Agora, uma dica que eu posso dar é o líder ele se dedicar na oração. Como que eu posso, assim, eu não consigo convencer uma outra pessoa que ela deve buscar a Deus. Eu posso falar, eu posso tentar convencê-la, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo. Então, primeiro, eu devo orar, eu tenho que ter intimidade com Deus, eu devo buscar a Deus. E buscar essa intimidade com Deus é uma constância, né? Por exemplo, você disse algo de sentimento, né? Você disse, às vezes, a pessoa não sente, mas a verdade é que tem situações, ou às vezes, a gente não vai sentir nada mesmo. Uhum. Por exemplo, já teve situações da minha vida que eu orei a Deus e Deus me respondeu quase que instantaneamente. Sim. E teve períodos que eu orava a Deus, talvez até mais do que antes, lia a Bíblia e não sentia nada. Então, eu penso que independente do seu sentimento, você deve buscar a Deus de todo o coração, sabendo que Deus ele existe e que Deus ele está nos olhando e nos moldando. Então, eu devo buscar a Deus em oração, o primeiro, orando para que Deus ele desperte os meus liderados, os adolescentes, a qual Deus está permitindo que eu lidere durante algum tempo, para que ele desperte esses adolescentes para se voltar à palavra de Deus, para que desperte esses adolescentes que dê sede da sua presença, sede de conhecimento, sede de conhecer mais a Deus cada vez mais e mais. Então, primeiro ponto, primeira dica, oração. A segunda dica que eu daria é estudar a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Estude e estude. Os adolescentes, eles não são bobos. O adolescente, isso é verdade. O adolescente ele é muito inteligente. Ele tem uma capacidade muito grande e ele consegue absorver as coisas facilmente. Então, por exemplo, um líder sem conhecimento da palavra de Deus, o adolescente ele vai perceber. Colocar ele na parede. Exatamente, ele vai perceber, né? Até aqui na sede eu fico surpreso, na sede no Planalto, por onde as duas igrejas que eu passei, os adolescentes dessa última geração, né, eles sabem de muita coisa, né? Tem adolescentes que, biblicamente falando, eles conhecem muito. Então, o liderado, ele vai querer que você seja o exemplo. E como exemplo, você deve responder isso. E você deve conhecer, né? Você não pode deixar o seu adolescente na mão, né? Com certeza. Então, você deve conhecer a palavra de Deus, deve estudar a palavra de Deus, buscar um conhecimento. E isso eu não digo um conhecimento, somente conhecimento técnico, mas o conhecimento com a experiência e com o poder do Espírito Santo. Então, oração, leitura e o estudo da palavra, ele vai causar um impulsionamento, né? De forma que, se você tem intimidade com Deus, se você tem o conhecimento da palavra de Deus, os próprios liderados eles vão notar isso em você, porque não é você, é o Espírito Santo que está agindo através de você. E através disso, os adolescentes, os liderados, eles vão querer também. Poxa, a presença do Espírito Santo é tão grande na vida do meu líder que eu quero isso também. Então você vai fazer um trabalho de oração, os adolescentes vão junto, porque o adolescente ele é assim, né? Até o pastor Alan Barbosa, na última conferência Aprendiz Radical, ele comentou que os adolescentes eles são o melhor grupo da igreja. E você faz um trabalho de oração, eles vêm junto, faz um trabalho de estudo, eles vêm junto, né?
E uma terceira dica é ter um momento de estudo bíblico com eles. Estudar a palavra de Deus com eles, de forma que seja um discipulado, né? Absorver o que eles estão ouvindo, as dúvidas que eles têm em relação à Bíblia. E eu acredito que essas três, oração, a leitura bíblica e o discipulado bíblico com os adolescentes, Sim. fará com que eles queiram, eles se engajem nesse propósito, nesse objetivo. Aleluia, que bênção, muito, muito bom. É interessante essa questão da segunda dica que você citou, até o que o pastor Alan Barbosa falou. Os meus adolescentes, até para fazer faxina na igreja, eles vão. Os meus que não. bênção. Junta todo mundo, a gente limpa ventilador, lava, calçada e tudo. Então é muito bacana, tanto para os líderes quanto para os pais. Às vezes acaba deixando o adolescente ali de canto, né? Como se ele não soubesse lidar com a certa responsabilidade de conseguir chegar e falar com Deus, né? Acaba Sim. tratando... na verdade, essa fase da adolescência é um pouco complicada porque não é criança e também não é adulto. Não é jovem, né? Não é jovem. Então não é criança, não é jovem. Aí ele fica ali, tem responsabilidade, mas não tem idade para ter outras. E ele fica meio perdido. Então, quando realmente utiliza essas 3 dicas da oração, de realmente engajar ali o seu adolescente e trazer um estudo, ele acaba se sentindo na necessidade, até porque a maior geração que é influenciável hoje são os nossos adolescentes. Sim. Tanto que eles estão totalmente ligados em tudo, né? E às vezes pela nossa falta de posicionamento, eles acabam, às vezes, entendendo errado sobre o que é e o que se deve fazer, né? Sim. Então, é muito legal. Eu achei muito boas essas suas dicas, apesar de que você falou que era difícil, hein, César? Você falou que era difícil dar as dicas, mas olha, te contar. Sobressaiu muito, muito bem. Não, obrigado. Muito bacana, eu achei excelente. Eu até anotei as dicas, depois vou rever a live pra falar assim, ó, realmente isso aqui vai funcionar. É porque é difícil, Esther, até as dicas, porque às vezes no nosso pessoal a gente não segue essas dicas, né? Sim! Exatamente. Então eu penso muito assim nessa questão, né? A gente dá dica, mas eu também tenho que aplicar essa dica em mim, né? E relembrar, né? Tem que fazer. E são coisas assim, simples, teoricamente. Mas eu até tava vendo uma caixinha de respostas pelo Instagram mesmo, de um teólogo que eu sigo, e aí perguntaram pra ele, nossa, eu não sinto vontade de orar e fazer meus devocionais. E ele falou assim, olha, você tem que fazer, querendo ou não. Não tem pra onde você escapar. Então é exatamente assim, essas dicas elas funcionam muito pra que a gente relembre. São instruções não só que o César está recomendando, mas que Cristo recomendou, né? Orar e buscar o reino de Deus. Que as demais coisas virão. Mas que edificante, viu? Real, muito edificante. Assim, dicas excelentes, comentários muito bons. Mas, pra gente poder aqui finalizar, eu vou pedir para que você, pelo que eu vi, você tem bastante conhecimento em relação a livros. Vi que você citou alguns aí sobre o avivamento do John Wesley, por exemplo. Eu vou pedir 2 recomendações. Pode ser um livro e alguma pregação, ou pode ser 2 livros. Mas eu quero que você indique algo mais para os líderes e pais e algo mais para um adolescente. O que você indicaria? Assim, eu vou tomando a liberdade, se forem 2 livros bíblicos, eu gosto bastante de Esdras e Neemias. Boa. Falando sobre um avivamento, porque avivamento é retorno às escrituras, né? Sim. Esdras e Neemias. Então, o primeiro livro, o foco é sempre a Bíblia. Sim. Sempre a Bíblia. Sempre a Bíblia é o nosso centro e ela é o nosso manual de referência, é a nossa referência. Agora, livros extra-bíblicos, eu indicaria O Mundo em Chamas, se não me engano é do Charles Tindall, eu não vou lembrar o autor, eu posso mandar depois. E um outro, mas se você me der, eu não tô achando aqui, mas tá por aqui, eu não tô achando.
Que pena, mas é Fogo em Chamas. Se procurar no Google, é um A livro gente de vai capa vermelha. postar. A gente vai Sim, postar durante essa semana os 2 livros de eu indicação não, aqui eu não tô do César. achando. Mas é Fogo em Chamas, e o segundo é o Batismo e Dons do Espírito Santo, do Martin Lloyd Jones. Esse é Boa. fenomenal, é muito bom, eu indico. É um livro que me fez repensar bastante sobre essa questão da busca e o porquê, né? Muito, muito bom. Para a gente finalizar aqui, eu quero agradecer aos nossos líderes, novamente o Pedro, o Chagas e o Diego. Muito obrigado pelo apoio. Também ao nosso pastor presidente, Alcides Fávaro. E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Foi uma satisfação poder tê-lo aqui juntamente conosco. E César, muito obrigado por aceitar Eu o que nosso agradeço. convite. Foi assim, para mim pelo menos foi muito edificante. Tem algumas coisas que eu vou repensar. Já vou pegar os livros de recomendação e acrescentar na minha lista, Amém. porque esse tipo de assunto, esse tema em si é algo que a gente realmente precisa repensar. Se nós estamos buscando, se nós estamos vivendo e querendo ter realmente um relacionamento com Deus que vai nos trazer um real avivamento, né? Amém. Não esse aí de internet que data, Não, não, tá? esse avamento de 15 segundos do stories do Instagram não serve, não. Exatamente, não funciona, não Não funciona, funciona. não funciona. Muito obrigado, César. Eu peço que já vou até mandar um abraço aqui para todos que estiveram nos assistindo. Um beijo minha mãe e meu pai que ficam aqui assistindo na cozinha de casa. Abraço, seus pais são gente boa demais. E eu vou pedir para que você ore e também faça suas considerações finais, que infelizmente a nossa live já chegou ao fim. Não, Mas passou muito muito obrigada rápido. novamente. Passou. Amém. Passou. Não, eu que agradeço, Esther, pelo convite, pela confiança, né? Ainda que a gente conhece assim bem pouco mesmo. A gente tem pastores no nosso ministério que têm um vasto conhecimento, outros líderes também têm um conhecimento fora do comum, né? Mas eu agradeço a Deus, agradeço a confiança de vocês e precisando, estamos à disposição de vocês também. Eu quero, na verdade, eu não vou fazer uma consideração, eu só queria deixar um texto bíblico que é uma consideração, né? Mas é uma consideração de Paulo. Paulo em Efésios, na carta à igreja de Éfeso, lá no capítulo 3, a partir do versículo 14, ele vai dizer assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo e muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode orar? Pode sim, fica à vontade. Amém. Deus, nós te agradecemos pela sua bondade e pela sua graça dispensada em nossas vidas, Deus. Nós queremos te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por todo o teu cuidado, por todo o teu amor, pela provisão que o Senhor tem dado às nossas vidas. Nós sabemos que estamos aqui somente pela tua graça, somente pela obra de Jesus Cristo ali na cruz, que estamos aqui, Pai. E nós estamos orando, desejosos, com sede, de ainda nessa geração vermos um derramar do Espírito Santo, um derramar de poder, um derramar que mude vidas, que salve pessoas e que transforme cidades, transforme a nossa nação, mas que o teu poder seja manifesto em nossas vidas, ó Deus. Nós cremos nisso porque é a tua palavra que diz que o teu poder opera em nós, que a plenitude do teu poder está operando em nós. Nós cremos, Senhor, que isso ainda pode ocorrer na nossa geração.
não para a nossa glória, não para que o nome de uma pessoa seja reconhecida, mas para que ao longo da história outras gerações leiam e vejam e ouçam que o Senhor se manifestou para a tua glória e para o teu louvor, porque para isso trabalhamos, para te honrar, para bendizer o teu santo nome, para te louvar e para te adorar. É assim, nós te pedimos humildemente que o Senhor opere através das nossas vidas, opere na vida dos adolescentes que estão ouvindo, que ouvirão depois essa live, Pai. Que o teu nome seja glorificado para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, assim que nós encerramos a nossa live, muito obrigado novamente pela sua presença. E fiquem com Deus, Geração CAAD. Até a próxima terça-feira. Deus abençoe.